A gente teve, durante a Guerra Fria, né, de 1945 a 1991, momentos muito tensos entre Estados Unidos e União Soviética, ou entre as chamadas guerras proxy, né, que são as guerras por procuração que Estados Unidos e União Soviética fizeram em várias partes do mundo, na Ásia, na África, mesmo na própria América Latina. Então, houve momentos muito tensos durante a Guerra Fria, sem sombra de dúvida. Agora, da Guerra Fria para frente, né, por mais que você tenha tido vários casos de intervenção militar norte-americana, né, inúmeros conflitos importantes, guerras civis, situação de genocídio nos anos 90, repartição de estados com relação, por exemplo, à guerra na Iugoslávia, enfim, tem um número enorme de casos, de exemplos de crises sérias internacionais, a guerra civil na Síria, enfim. Mas desde o final da Guerra Fria, a gente não encontrava uma crise entre grandes potências que seja uma crise militarizada, ou seja, uma das grandes potências claramente se militarizando e ameaçando militarmente um Estado nacional soberano, e um Estado nacional soberano que está muito próximo à OTAN, que está muito próximo, não é membro da OTAN, mas está muito próximo da aliança militar dos Estados Unidos. Então, o perigo de você ter, a partir de uma invasão da Ucrânia, a depender de uma determinada situação, um acidente, né, ou até uma ação impensada da Rússia e da Bielorrússia, passando para regiões que são efetivamente da OTAN, de você ter um descontrole dessa situação numa escalada é muito grande. Rafael, toda a grande guerra em que você tem grandes potências envolvidas, essas guerras elas começam de uma maneira que as pessoas minimamente sabem como elas vão se desenvolver, mas como elas vão terminar, ninguém sabe. A situação sai do controle, né? Então, de fato, durante o período pós-Guerra Fria, não tenho nenhuma dúvida de dizer que é o período mais tenso, né, a crise mais séria que a gente tem, né, no sistema internacional. Durante a Guerra Fria, houve casos muito graves, muito sérios, da Guerra da Coreia, o caso do Vietnã, né, a crise dos mísseis de Cuba, né, e assim por diante. Mas de 1991 para frente, sem sombra de dúvida, a gente está num momento histórico. Em fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk como independentes, justificando o ato como uma medida de proteção às populações locais. Esse movimento foi visto como uma grave violação da soberania da Ucrânia e provocou uma rápida escalada no conflito, levando à invasão russa em larga escala poucos dias depois. Como a comunidade internacional pode conter ações similares que desafiem o direito internacional? Há maneiras de impedir que movimentos separatistas em outras partes do mundo se sintam encorajados por esse precedente? Além do impacto direto na Ucrânia, a decisão russa gerou uma forte reação do Ocidente, incluindo sanções severas e uma reorganização de alianças estratégicas. Países como Finlândia e Suécia consideraram entrar na OTAN, enquanto a Europa enfrentou uma crise energética sem precedentes. Essas mudanças indicarão uma nova era de cooperação global ou acentuarão ainda mais a divisão entre potências. Até que ponto o mundo está preparado para lidar com crises semelhantes no futuro? Se você quer acompanhar análises como esta e entender os desdobramentos das principais notícias internacionais, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhuma atualização e participa das discussões sobre os acontecimentos que moldam o mundo. O presidente Vladimir Putin reconhece 2 estados separatistas, isso no território ucraniano. Para entender o que isso significa e qual o impacto desse cenário todo, eu vou conversar agora com o professor Felipe Loureiro. Ele que é professor de Relações Internacionais da USP. Professor, eu agradeço o seu tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto, e é justamente isso que a gente quer explicar para quem está em casa nesse momento. O que significa esse reconhecimento dessas 2 regiões por parte do presidente Vladimir Putin? Uma ótima tarde ao senhor. Obrigado, Rafael. Uma ótima tarde a todos e todas. Rafael, eu acho que antes de falar sobre reconhecimento, eu precisaria dar um passinho para trás e lembrar a todos os telespectadores que esse conflito que hoje a gente tem na região leste da Ucrânia, nessas 2 províncias, chamada de Donetsk e Lugansk, ele começou lá em 2014, né? Ele é um conflito de grupos separatistas pró-Rússia que vem recebendo apoio da Rússia desde então, apesar da Rússia nunca ter reconhecido esse apoio, tanto em termos de homens quanto em termos de equipamentos, tá? Esse é um elemento. A situação, desde 2015, ela é uma situação instável, mas chegou-se a um acordo de cessar-fogo, que é o chamado Grupo de Acordos de Minsk II, que foi assinado em fevereiro de 2015, tá?
Por que esse reconhecimento do presidente Putin é dramático e representa uma escalada? Porque, na realidade, ele reconhece, né, duas repúblicas que a Ucrânia entende que é seu território. E que, inclusive, a Rússia, por ter participado das negociações de Minsk II lá em 2015, também reconhecia como, de uma certa maneira, território ucraniano, apesar de demandar autonomia, apesar de demandar uma descentralização política da Ucrânia. Quais são, então, os perigos agora, Rafael? Os perigos é que, como a Rússia está afirmando que a Ucrânia está ameaçando militarmente essas duas regiões, que agora a Rússia reconhece como estados independentes e legítimos, a Rússia pode muito bem apoiar militarmente esses dois territórios pró-Rússia dentro da Ucrânia, além do que significa uma violação clara do direito internacional, porque a Rússia está, né, claramente violando a integridade territorial da Ucrânia. Então é um momento realmente dramático, Rafael, e uma escalada grave na crise entre Rússia e OTAN por causa da Ucrânia. Professor, quando a gente olha para essas duas regiões, o senhor fala dessa possibilidade de continuar fornecendo armamento, na verdade, disso acontecer e dar suporte. Esse suporte, ele vai justamente para os rebeldes separatistas pró-Rússia. Eles compõem essa região. Exatamente, que na verdade, a partir do momento que o presidente Putin reconhece, a gente não está falando de rebeldes separatistas. Exato. A gente está falando de lideranças políticas que vão ser legitimamente reconhecidas pela Rússia. E é importante também lembrar que nos últimos dias a Rússia vem ampliando a narrativa de que a Ucrânia estaria cometendo um verdadeiro genocídio contra as minorias russas que residem na região. É importante também lembrar para os telespectadores que essas duas províncias, elas são províncias que não são de maioria russa. A gente tem um número muito grande de russos étnicos, né, na região, e a gente tem uma maioria que fala russo, mas que tem uma certa identificação até mais forte com a Ucrânia do que efetivamente com a Rússia, né? Então, esse tipo de narrativa de que a Ucrânia estaria cometendo um genocídio contra a minoria russa que vive nessas duas províncias, que não tem nenhuma base, né, para fazer esse tipo de afirmação, e mais do que isso, a afirmação de que a Ucrânia estaria ameaçando militarmente, estaria atacando essas regiões, também não há nenhuma evidência dura nesse sentido, até porque não faz nenhum sentido. A Ucrânia está cercada por tropas russas. Por que o governo ucraniano, no momento em que está cercado por tropas russas, atacaria essas duas províncias, dando exatamente o pretexto para a Rússia intervir, né? Então, esse é mais ou menos o quadro, que é extremamente complexo e tenso no momento, Rafael. Professor, no último final de semana, nós eu acompanhei de perto um evento que aconteceu justamente com o presidente da Ucrânia. E ele, acho que, acompanhando os últimos discursos, ele se mostrou muito mais incisivo. Ele falava que o pior poderia acontecer. Chega na segunda-feira, a gente vê um movimento realmente, como o senhor ressalta, de escalada, onde possivelmente veremos outros. O senhor acredita que com esse movimento que nós estamos vendo, é o passo inicial para a gente ver uma semana muito mais bélica? É um início, é um start? Olha, é uma conjuntura muito fluida, os acontecimentos estão mudando de hora a hora, né? Mas infelizmente me parece que a janela para a diplomacia está fechando demais, né? Todos os indícios demonstram que a Rússia está realmente favorável a uma atitude militar mais robusta. Quando a gente olha para imagens de satélite, quando a gente vê as formações das tropas russas aparentemente preparadas para iniciar uma incursão militar, a manutenção dos exercícios militares russos na Bielorrússia, né, que supostamente deveriam ter acabado ontem, mas vão continuar. Inclusive, havia a promessa de que as tropas russas sairiam, os equipamentos russos sairiam da Bielorrússia. Isso também foi desmentido no final de semana e hoje confirmado que as tropas russas no país vão permanecer. E agora essa narrativa, né, de que a Ucrânia estaria atacando as regiões separatistas, que começou já na sexta-feira, a mata de civis, né, que estariam indo para a Rússia, a ideia de que estaria sendo cometido um genocídio e agora o ato final, a gente tem, né, a decisão do presidente Putin de reconhecer essas duas repúblicas. E aí eu tenho outro elemento importante na discussão que está acontecendo no parlamento russo sobre o território dessas duas repúblicas. O território do projeto que está sendo discutido no parlamento russo, ele é um território maior do que os separatistas hoje controlam, né? Os separatistas controlam aproximadamente 1/3
dessas duas províncias da Ucrânia. Então, se a Rússia de fato reconhece, é uma coisa que ainda não se sabe, ela está reconhecendo todo o território dessas províncias, que parte deles ainda está nas mãos, né, das tropas ucranianas. Se sim, é mais um elemento para a gente imaginar uma instabilidade séria e, como eu disse, a possibilidade de uma escalada no conflito. Professor, em relação, trazendo mais uma vez essa coletiva que participou o presidente da Ucrânia no último final de semana, ele falava que ele gostaria de ver mais atitudes ao invés de discurso em relação aos países que compõem a OTAN e também principalmente aos Estados Unidos, e citou mais uma vez a possibilidade de sanções. Que tipo de atitude o senhor considera que seria possível para tentar barrar um ato do presidente russo que ganha cada vez mais espaço? As sanções ou alguma coisa anterior a essa possibilidade, que de acordo com o próprio presidente Joe Biden e também a vice Kamala Harris, seriam sanções que nós nunca vimos anteriormente? Olha, Rafael, de fato, o presidente Zelensky da Ucrânia fez um discurso muito forte na Conferência de Segurança de Munique do final de semana e ele afirmou algo que faz todo sentido, né? Ou seja, ao invés de vocês dizerem que a Rússia vai invadir amanhã ou depois de amanhã e falar que só depois que invadir vocês vão fazer sanções, vocês têm que implementar sanções imediatamente para impedir com que essa invasão ocorra. Por mais que o raciocínio possa fazer um sentido à primeira vista, é importante entender que impor sanções, né, desta maneira, teria o perigo de escalar ainda mais o conflito. É óbvio que a gente está numa situação de escalada hoje, mas quando o presidente Zelensky fez essa fala, ainda a gente não tinha tido os atos que a gente viu hoje, principalmente esses dois reconhecimentos por parte da Rússia de Putin. Então, as sanções, se uma vez são colocadas antes da Rússia realizar um ato de agressão, aí sim que você pode ter uma escalada e uma justificativa russa para realizar o ato de agressão, né? Então, apesar de eu compreender um momento dificílimo, né, da Ucrânia e entender o contexto pelo qual o presidente Zelensky fez essa fala, a meu ver, o mais adequado realmente é que as sanções ocorram posteriormente, né? Óbvio que as sanções parecem que não vão ser suficientes para segurar o Putin, né? E os Estados Unidos já deixaram claro que não vão colocar tropas na Ucrânia, com temor de que isso poderia gerar uma guerra generalizada. A União Europeia também deixou claro que tropas na Ucrânia efetivamente, né, não vai colocar. Então a situação é uma situação difícil porque parece que o Putin não vai ser segurado apenas com sanções, mas ao mesmo tempo o Ocidente já descartou a possibilidade de envio de tropas diretas para ajudar a Ucrânia. Então, infelizmente, nessa situação a gente está com as mãos atadas, até porque, Rafael, a Rússia ela é membro permanente e ela tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, qualquer decisão do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise, a Rússia vai vetar e não vai permitir uma decisão da Organização das Nações Unidas. Professor, quando a gente olha para essa possibilidade de sanção, ela vem sendo ofertada desde o começo, mesmo o presidente Biden dizendo que a diplomacia vai permanecer sobre a mesa durante, de acordo com ele, aonde ele conseguir levar essa negociação acontecendo, evitando ali uma guerra, ele vai continuar encaminhando para essa porta. Usou pela expressão, inclusive, se o presidente ousasse essa invasão, o presidente Vladimir Russo, seria como fechar a porta na cara da diplomacia. Só que nesse final de semana também, os componentes do governo de Joe Biden, ali esses membros, inclusive Antony Blinken, ele foi questionado muito em relação ao que seriam essas sanções. E nada é revelado até esse momento. O senhor acredita que essa possibilidade de não revelar, obviamente, é uma carta na manga para o governo americano, mas também de fazer uma distribuição dessas sanções de maneira homeopática e tentar fazer com que, ao mesmo tempo, o presidente russo vá ali dando passos para trás, que é o que também não está acontecendo? A lógica de manter ali esse projeto todo debaixo do braço é realmente a mais inteligente nesse instante? Olha, em diplomacia, né, ainda mais num momento tão tenso como esse, como eu coloquei, qualquer atitude, né, que possa ser vista pela Rússia como um ato de agressão tende a acabar levando a uma maior escalada. Essa discussão sobre, por exemplo, publicizar completamente todas as sanções, dando detalhes, né, sobre quais sanções serão feitas, também não é fácil por duas razões, Rafael. Primeiro, porque você publicizar, você acaba dando oportunidade para a Rússia poder se preparar melhor para saber exatamente o que virá, né? Óbvio que a gente sabe, em termos gerais, o que virá, né? Os Estados Unidos têm um grande poder sobre o sistema financeiro internacional, o dólar é a grande moeda
moeda, um grande meio de pagamento internacional, né? Então, há um conjunto de sanções, genericamente falando, que a gente já imagina qual seria o formato dela. Agora, se você falar especificamente quais sanções, você acaba dando, né, maiores condições de preparo para aquele que supostamente vai receber. E tem uma outra questão, Rafael, que é muito complexa, que é o problema, né, dos Estados Unidos e da União Europeia não estarem plenamente alinhados com relação às sanções a serem aplicadas com relação à Rússia. A gente sabe que a Europa, né, a Alemanha principalmente, mesmo França, Itália, a Alemanha em particular, tem uma grande dependência energética da Rússia, né, e isso leva a um discurso que é um discurso mais heterogêneo, sobre que tipo de sanções aplicar, depende do que a Rússia vai fazer, as sanções podem ser uma ou podem ser outras. Então, essa divisão dentro da OTAN também acaba dificultando esse tema da discussão das sanções nesse contexto. Professor, em relação às informações, as declarações de vários líderes nós estamos acompanhando, como o presidente francês, mas uma última do final de semana em relação a Boris Johnson, falava que uma situação como essa, olhando ali pelo lado panorâmico, não era vista um cenário mundial desde a década de 40. Olhando essas últimas atualizações, a gente tem da década de 40 para lá, é um momento ali mais conflituoso? Olha, a gente teve durante a Guerra Fria, né, de 1945 a 1991, momentos muito tensos entre Estados Unidos e União Soviética, ou entre as chamadas guerras proxy, né, que são as guerras por procuração que Estados Unidos e União Soviética fizeram em várias partes do mundo, na Ásia, na África, mesmo na própria América Latina. Então, houve momentos muito tensos durante a Guerra Fria, sem sombra de dúvida. Agora, da Guerra Fria para frente, né, por mais que você tenha tido vários casos de intervenção militar norte-americana, né, inúmeros conflitos importantes, guerras civis, situação de genocídio nos anos 90, repartição de estados com relação, por exemplo, à guerra na Iugoslávia, enfim, tem um número enorme de casos, de exemplos, de crises sérias internacionais, a guerra civil na Síria, enfim. Mas desde o final da Guerra Fria, a gente não encontrava uma crise entre grandes potências que seja uma crise militarizada, ou seja, uma das grandes potências claramente se militarizando e ameaçando militarmente um Estado Nacional soberano, e um Estado Nacional soberano que está muito próximo à OTAN, que está muito próximo, não é membro da OTAN, mas está muito próximo da Aliança Militar dos Estados Unidos. Então, o perigo de você ter, a partir de uma invasão da Ucrânia, a depender de uma determinada situação, um acidente, né, ou até uma ação impensada da Rússia e da Bielorrússia, passando para regiões que são efetivamente da OTAN, de você ter um descontrole dessa situação numa escalada é muito grande. Rafael, toda a grande guerra em que você tem grandes potências envolvidas, essas guerras elas começam de uma maneira que as pessoas minimamente sabem como elas vão se desenvolver, mas como elas vão terminar, ninguém sabe. A situação sai do controle, né? Então, de fato, durante o período pós-Guerra Fria, não tenho nenhuma dúvida de dizer que é o período mais tenso, né, a crise mais séria que a gente tem, né, no sistema internacional. Durante a Guerra Fria, houve casos muito graves, muito sérios, da Guerra da Coreia, o caso do Vietnã, né, crise dos mísseis de Cuba, né, e assim por diante. Mas de 1991 para frente, sem sombra de dúvida, a gente está num momento histórico. Professor, quando a gente olha ali para a Ucrânia nesse momento e também vendo o comportamento do presidente do país, ele se coloca no meio de uma situação, houve o convite da OTAN, isso ali foi ventilado e automaticamente tivemos ali a Rússia o tempo todo falando que não, que essa entrada no grupo não seria aceita. Se a partir desse momento as tropas russas começam a ganhar cada vez mais território e as sanções continuam sendo colocadas na mesa e a Rússia sentindo o baque disso tudo, até onde a Rússia consegue suportar essas sanções sem dar um passo para trás? É possível vislumbrar alguma coisa nesse cenário ou é completamente incerto? Não, é possível vislumbrar sim. Desde 2014, quando a Rússia interveio na Península da Crimeia e anexou a Península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, e vem apoiando essas duas repúblicas separatistas que hoje o presidente Putin anunciou que vai reconhecer oficialmente como estados independentes. Desde 2014, a Rússia vem sofrendo sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, mas nem próximas às sanções que supostamente viriam caso a gente tenha uma invasão russa contra a Ucrânia nesse contexto, né? Mas vem sofrendo sanções e, a partir disso, a economia russa vem ganhando resiliência, Rafael. A Rússia vem ampliando, por exemplo, suas reservas internacionais, vem diversificando o seu comércio a fim de depender menos da área do dólar, vem substituindo importações
exportações, né, retirando importações que são essenciais e produzindo esses bens e serviços domesticamente. Então, hoje a economia russa ela é muito mais resiliente às sanções e eu acho que isso é um elemento importante no cálculo do Putin para atuar da forma como ele está atuando. Agora, isso não quer dizer que ela é imune, né, e que ela vai passar ilesa às sanções que os Estados Unidos e a União Europeia estão supostamente prometendo colocar em prática caso a gente tenha uma invasão. O elemento central, a variável central chama-se China, né? Como que a China vai se portar nessa situação? A China o presidente Xi Jinping fez uma declaração conjunta com o presidente Putin no início dos Jogos Olímpicos de Pequim de inverno, que é uma declaração histórica também, porque a China basicamente apoia a posição russa de que a OTAN se expandiu e isso é uma ameaça à segurança nacional de Moscou. Por um outro lado, a China vem mantendo uma posição de defesa da soberania, da integridade territorial dos estados. Tanto é que o ministro das Relações Exteriores da China, né, na Conferência de Segurança de Munique, fez uma fala em apoio à questão da soberania nacional e mencionou explicitamente a Ucrânia. Então, se a China se posicionar favoravelmente à Rússia e contribuir para furar as sanções norte-americanas, aí a resiliência russa vai ser muito maior. Se a China embarcar nas sanções, né, que os Estados Unidos e a União Europeia vão coordenar, aí, evidentemente, a situação da Rússia vai ficar muito complicada, pelo menos ao longo do tempo. É um cenário com tantas vertentes, né, professor? Tanta coisa para se analisar num momento, por mais que seja extremamente bélico como esse. A gente sempre fica torcendo para que a diplomacia vença e que nós não possamos ver duas nações, no caso mais do que duas envolvidas, temos três, sem contar todos os outros ali membros da OTAN, tentando balizar um cenário tão difícil como esse. Professor, agradeço muito o seu tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto. A gente vai continuar acompanhando, vamos tocar agora o jornal, mas se tiver alguma outra atualização, a gente entra em contato mais uma vez para refazer a leitura desse cenário. Uma ótima tarde para o senhor e obrigado pelo tempo.